Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, situação de momento, situação que é bomba. A Corinthians emite nota oficial repudiando e cortando relação com o Sport Clube Bahia. Além disso, vamos trazer também palavras do diretor do Corinthians, de respeitando, sim, uma falta de respeito absurda com o nosso tricolor de aço. Para completar, declarações preconceituosas e também mais apuração. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Bora Bahia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bora Bahia e hoje mais um Plantão do Bara, mas antes disso uma dica para você seguir aproveitando, gente, Centauro tá com a promoção show de bola e aproveite porque você já conhece o cupom BARA10, tá aqui o cupom BARA10 e com ele você garante mais 10% de desconto e prossegue a promoção últimas unidades, tá aqui, gente, numeração inclusive 40, vejam vocês aqui, vendido e entregue pela Centauro, tá com preço show de bola e é simples, você vai comprar, apertou comprar, vai carregar aqui o seu tênis, tá aqui o tênis e o valor final, basta você adicionar aqui o cupom BARA10, não tem segredo. Adicionou, ele vai para R$ 233,98, gente. De 400 por 230 na prática, ou R$ 382,10 sem juros. Clique no link que está no primeiro comentário também na descrição do vídeo e garanta logo essa oferta, porque é uma oportunidade. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo a apuração, e está aqui a apuração que a gente trouxe hoje em primeira mão, a respeito desse atleta, também da base do Corinthians, Gui Amorim. Tá aqui, gente. Sobre Gui Amorim, apuramos que o Bahia, por hora, não tem interesse no atleta. Fiquem tranquilos quanto a isto, corintianos. Sobre Cauê Furquim, compra acertada, a multa, inclusive, já foi paga. É considerado por muitos o melhor da geração 2009 do país. O Bahia apresentou o projeto, o jogador e a família se encantaram. E, aos poucos, o Bahia vai invertendo o êxito no futebol nacional. Então tá aí, gente. Em relação a Gui Amorim, a mídia corintiana trouxe que também seria alvo do Bahia, mas não procede. A gente apurou outros para vocês em primeira mão. Então, que fiquem os corintianos tranquilos. Não dá para chorar tanto, mas, gente, só um parênteses aqui, eu vou trazer isso durante o vídeo. A reação dos corintianos e do Corinthians está assustadora. Está assustadora. Realmente estão revoltados, vocês vão entender. E aí eu vou trazer aos poucos algumas repercussões. Inicialmente eu vou trazer aqui TNT Esportes e vejam vocês o que eles trouxeram, gente. Prejuízo dos grandes. Corinthians perde joia da base após o Bahia pagar multa de 14 milhões de reais e Cauê Furquim tinha uma multa de 50 milhões de euros para transferências internacionais. E aqui tem mais revelações. Chapéu e prejuízo, o Bahia pagou a multa. O atleta de 16 anos havia acabado de assinar o primeiro vínculo com um profissional com o Corinthians, no qual continha uma multa de 50 milhões, 331 milhões de reais para transações internacionais. No entanto, a lei vigente estipula que para transações nacionais a multa seja de 2.000 vezes o salário do atleta. O esquadrão chegou a tentar negociar diretamente com o Timão pelo atacante, que já tinha sido procurado, gente, vejam vocês, hein, por Arsenal e Liverpool, mas decidiu pagar multa para levar o garoto para Salvador. O Corinthians ainda estuda formas de reaver possíveis valores ou percentual do passe do jogador. Tá aí, gente, o Corinthians, inclusive, quer colocar na justiça um jogador que lembra Estevão do Palmeiras, do que eu soube e apurei, é a principal joia de 16 anos atualmente no futebol brasileiro, assim ele é avaliado. Não à toa, Arsenal e Liverpool estavam de olho, gente. Vejam vocês como são as coisas. E agora vamos começar aqui a coleção de desespero até a nota oficial. Primeiro vamos trazer aqui um corintiano, um produtor de conteúdo, que falou isso aqui a respeito. Vamos ver. O Corinthians perdeu Cauê Furquim, uma de suas maiores joias das categorias de base, por ínfimos 14 milhões de reais. Mas por que isso? Quando um jogador assina um contrato com o clube, ele tem duas multas rescisórias. A primeira, para o mercado estrangeiro, é fixada meio à deriva. Então a multa do Furquim era 50 milhões de euros. A outra, essa para o mercado nacional, é atrelada ao salário do jogador. Quanto mais ele recebe, maior é a multa dele. E assim vai indo, sabe? A do Furquim era só esse 14 milhões de reais, o que é um valor muito baixo, né? De Yuri Alberto, que tem mais de 300 milhões e tudo mais. Contudo, o Bahia não é só o Bahia. Ele faz parte de uma rede multiclubes, o Grupo City, que tem, né? O Manchester City da Inglaterra, o New York City dos Estados Unidos, e o Bahia faz parte desse grupo. Então, o que aconteceu? O Grupo City foi esperto e comprou o Furquim pelo Bahia. Então, pagou só esses 14 milhões de reais e ficou por isso. Corinthians não tem o que fazer. Caiu o Pix, é do Bahia, vai pra lá, e aí, quando completar 18 anos, que é quando a legislação permite ele ir pra fora do país, o grupo decide. Vai pra Inglaterra, vai pra Espanha, vai para Estados Unidos, fica no Brasil, nada a ver mais com o Corinthians. Contudo, tem dois lados nessa história que é importante entender. Corinthians, por que não renovou antes o contrato? Ou melhor, por que não renovou logo que ele começou a se destacar? O contrato foi feito em abril, e ele já era tratado como joia, com convocação para a seleção sub-15, estava no radar do Dorival, o Corinthians tentou, né? Chegou a fazer uma oferta na última quarta-feira, pelo que a gente apurou, só que já estava tudo certo e vai pro Bahia mesmo. Por outro lado, seria legal entender do próprio Furquim e do staff dele. Por que sair do Corinthians, clube que ele tá desde os 11 anos? Por que ir pro Bahia? Tudo bem, tem a questão do Grupo City, mas seria bem legal tentar entender esse lado, sabe? Enfim,
Enfim, isso é uma coisa pro futuro. O que é fato agora é que o Furquim não é mais jogador do Corinthians e que o Corinthians também não tem mais nada a receber com ele. Como o Bahia pagou a multa rescisória, adquiriu todos os direitos econômicos dele e o Corinthians manteve o que a FIFA chama de compensação de formação, né? Aí deve ter mais uns 2% de futuras vendas, que também é pouca coisa, né? Mas e aí? O que vocês acham? O Corinthians perdeu Cauê Furquim, uma de suas maiores... Gente, como você fala, né? Quer chorar, manda áudio. É isso mesmo, né? Só lamentar, novos tempos. A gente está invertendo o êxodo, que antes era do Nordeste para o Sudeste, agora está invertendo. Eles não estão acostumados com isso e é por isso que estão sentindo. O Bahia agiu dentro da legalidade, ele tinha multa rescisória para o mercado nacional, o Bahia é um clube nacional e pagou, mas não é assim que entendem e querem fazer estardalhaço. Tá aqui, gente, palavras de preconceito. O diretor do Corinthians saiu hoje, gente. O diretor do Corinthians detona a saída de Cauê Furquim para o Bahia. Oportunismo. Carlos Roberto Auríquio critica a postura de representantes do jogador e do Clube do Nordeste. Há 2 anos, o que era o Bahia no cenário nacional? Ele chegou a falar isso. Que falta de respeito, hein, gente? Tá aqui, vou trazer a reportagem. A informação de que o Bahia pagou a multa rescisória de 14 milhões para contratar o atacante Cauê Furquim gerou revolta na diretoria do Corinthians. Pego de surpresa nesta quinta, o Clube Paulista trata como oportunista a postura dos representantes do jogador e do Grupo City, controlador do Bahia. Segundo Carlos Roberto Auric, o diretor da base do Corinthians, o clube vinha negociando para aumentar o salário de Cauê Furquim e assim se proteger da cobiça de outros clubes. Pela lei brasileira, a multa rescisória para o mercado nacional pode ser de até 2.000 vezes o valor do salário do atleta. E aqui palavras dele, viu, gente, do diretor do Corinthians. Ele tinha um dos maiores salários da categoria sub-17, mais 2 anos e meio de contrato pela frente. Foram oportunistas. Chamamos para aumentar o salário e eles só nos enrolaram, contou Carlos Roberto Auric. A reportagem do GE procurou a ProManager, responsável por gerir a carreira de Cauê Furquim, mas a empresa não quis se pronunciar. Por sinal, muito jogador da ProManager está no Bahia, gente. Inclusive, o próprio Kaique, que era do Fluminense. Furquim assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians em abril desse ano. Depois disso, passou a ser utilizado nos treinamentos do time principal e ficou no banco de reserva nos jogos contra Ceará e Fortaleza, ambos pelo Brasileirão. E vamos ver aqui, ó, absurdo, viu, gente? Há 15 dias teve um jogo na Fazendia, o Cauê Furquim jogou. E quem estava assistindo ao jogo? O pessoal do Bahia. Eu estava lá em cima no camarote, nem sabia. O Cauê fez um golaço, sofreu pênalti, foi o grande jogo da carreira dele. No dia seguinte, ligamos para o empresário dele e falamos: queremos dar um aumento para o garoto, dá para vir aqui? Relatou Auríquio. Dias depois, nos reunimos, conversamos até na sala do presidente com a presença de Osmar Stabile. Oferecemos o dobro de salário e eu falei: nosso teto aqui é esse, mas essa renovação tem que ser feita no profissional. Eles gostaram do menino lá, no time de cima, e não dá para pagar mais do que isso na base, complementou o diretor do Corinthians. Segundo o Carlos Auríquio, que é popularmente conhecido como o Nenê do Posto, o staff de Cauê Furquim demonstrou interesse em permanecer no clube. E aí, palavras dele, viu, gente? Eles falaram: perfeito, nossa intenção é deixá-lo aqui, está tranquilo. Quando o Fred Moraes, sócio da empresa ProManager, voltar da Europa, fechamos o negócio. Só que anteontem, terça-feira, chegou a informação de que o Bahia queria pagar a multa. Aí ligamos para o Fred, que nos disse: fica tranquilo, a gente conversa. Isso foi ontem à tarde, afirmou o Nenê do Posto. E aqui, ó. Foi oportunismo. Quando o cara quer fazer a coisa errada, ele sabe fazer. Há 2 anos, o que era o Bahia no cenário nacional? Encostaram no grupo igual aquele e acham que são os melhores do Brasil. Isso é oportunismo barato. Estão lidando com um clube gigante. Detona o diretor. Na avaliação de Nenê do Posto, o Corinthians fez o que estava a seu alcance. O diretor argumenta que não pode oferecer salários elevados a determinados jogadores da base, caso contrário, isso irá gerar satisfação no restante do elenco. Ele também argumenta que aumentar o salário de todos os jovens quebraria o timão, que já enfrenta dificuldades financeiras. Ainda de acordo com o dirigente, Fabinho Soldado, responsável pelo departamento profissional de futebol do clube, também tentou intervir neste caso. Fabinho teve a conversa com esse Fred e nós da base não ficamos nem sabendo. Hoje ele deve se explicar com o presidente porque não fechou logo. Segundo eu soube, parece que a conversa do Fabinho com o empresário foi na segunda-feira. O Alex Brasil estava muito irritado, falando que Bahia e Red Bull estavam interessados no Cauê. Aí o empresário disse: falei com o Fabinho, está tudo certo. Segundo o Nenê do Posto, o presidente interino do Corinthians, Osmar Stabile, cogita tomar medidas judiciais em relação ao Bahia e ao Grupo City e pode até mesmo acionar a FIFA. Na avaliação do clube baiano, a transferência foi realizada seguindo todas as normas nacionais e internacionais do futebol. Procurado por meio de assessoria de imprensa, o tricolor não se manifestou até a publicação dessa reportagem. Cauê Furquim deixa o timão sem nunca ter atuado como profissional. Tá aí, gente. Pegou a falta de respeito e sinta na pele o que vocês fizeram a vida inteira com clubes, inclusive nordestinos. É um Corinthians que há muito tempo não cumpre com suas obrigações, a gente tem que falar sobre isso. Há muito tempo vinha assediando e fizeram isso durante muitos anos, não só o Corinthians, né? Corinthians, Palmeiras, São Paulo, assediaram e levaram muitas joias que a gente tinha por aqui e agora está com essa. O que eu posso dizer é que não adianta. E tem um detalhe aqui que nosso querido Leiro trouxe
Vamos trazer aqui para vocês terem uma ideia do que é o Corinthians há muitos anos. O Corinthians é expulso do movimento dos clubes formadores por acusação de aliciamento e times ameaçam boicotar o torneio. Isso foi em janeiro, gente, de 2025. Pensem vocês, a cara de pau, mas sinto muito. O Bahia agiu dentro da lei. E vocês respeitem o Bahia. Quem é o Bahia há 2 anos? O Bahia foi o Bahia que foi bicampeão brasileiro em 88, enquanto o Corinthians não tinha sequer um título nacional. Só ganhou 90, inclusive na semifinal diante do Bahia passou por detalhe, é bom que se diga. O Corinthians tem força da torcida, a gente valoriza, depois ganhou muitos títulos, sim, mas o Bahia tem que ser respeitado, ainda mais agora, porque eles estão sentindo na pele que a situação está se invertendo. Qual detalhe? O ódio, a revolta, estão só começando, é só o começo, é o que a gente pode falar. E para completar, como se nada bastasse, Corinthians lançou, gente, nota oficial. Eu vivi para ver essa situação acontecer no futebol brasileiro. Agora, Corinthians emite nota oficial e anuncia rompimento de relações com Bahia e Grupo City após caso Cauê Furquim. E aqui a nota, viu, gente? O Esporte Clube Corinthians Paulista, ao longo de sua centenária história, tem como um de seus valores o respeito para com as instituições de relevância esportiva e cultural, sejam elas do Brasil e exterior. Repudiamos veementemente o aliciamento ilícito e imoral do jogador Cauê Furquim, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Futebol Group e o Esporte Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians... É difícil até ler sem dar risada, hein, gente? Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre interesse na negociação do jogador. Estudaremos os caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir os responsáveis e apelaremos à CBF e à FIFA para que a justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ato daquela antiga e nefasta prática da subtração de talentos, ainda muito jovens do futebol nacional, levando-os a preço vil para mercados externos, reduzindo o Bahia a um mero intermediador de negócios. Que absurdo, hein, gente? Reforçamos mais uma vez o nosso repúdio aos envolvidos, rompendo por completa qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o City Futebol Group. E o Bahia enfrenta o Corinthians sábado. Pensem que clima. Gente, quer chorar? Manda áudio. Agora, falando sério, qual é a situação? A situação é simples. O Bahia está agindo em completa legalidade, dentro da legalidade. Quem falhou foi o Corinthians. Por que falhou? Porque vacilou. Vacilou por quê? Porque não renovou antes, não quis aumentar o salário e não buscou preservar o seu atleta. É óbvio que o Bahia agiu. Quem está contratando é o Bahia. Inclusive, não tem nada a ver essa conjectura que pode sair para o exterior, pode, mas isso não é nada certo. Então não dá para você questionar judicialmente uma situação que nem aconteceu. O que aconteceu de concreto? O Bahia contratou pagando a multa rescisória para clubes nacionais. O Bahia é um clube nacional e o Corinthians vacilou. Simples assim. Então, basta a nota, eles estão jogando para a torcida e o Bahia vai ter um grande reforço. E pela repercussão, tá nítido, né? É realmente um grande reforço. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita essa promoção show de bola da Centaura. Tamo juntos, saudações de colores e até a próxima.